Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso LGPD na Prática, o passo a passo para o desenvolvimento e a implementação de um programa de privacidade e proteção de dados. Bom, na aula de hoje, então, a gente vai estudar sobre a fase de governança dentro do nosso sistema de gestão de proteção de dados, o DPMS. Tá? Nós já passamos, então, pela etapa 1, né, que é a fase referente à preparação. Nós vimos também a fase 2, que é a fase de organização, a fase 3, que é a fase de implementação, nossa última fase que a gente viu. E agora nós vamos então para a fase de governança. Tá? A fase de governança ela visa principalmente estabelecer mecanismos de governança para que se obtenha a privacidade de dados, principalmente em todos os processos do tratamento dos dados, em todas as etapas, desde, por exemplo, a coleta, o processamento, a transferência, o armazenamento, o compartilhamento e também o descarte. Tá? Então, a fase de governança, o principal objetivo dessa fase é estabelecer os mecanismos de governança de privacidade para a sua organização. Tá? Então, depois que a gente implementou as políticas, as melhores práticas, reviu processos, adaptou alguns processos para que a gente trate os dados em conformidade com a LGPD, é necessário a gente fazer a governança de todas as implementações que a gente fez até o momento. Tá? Então, os principais objetivos dessa fase é projetar e configurar as estruturas de governança de privacidade e proteção de dados. Quando a gente fala em estruturas, todas as etapas do tratamento de dados, nós temos que ter uma estrutura de governança em cima da coleta. Né? Estou coletando os dados em conformidade, os dados que eu estou coletando para fins de uma atividade, estou coletando a mais, então a gente precisa governar isso. Etapa de processamento, o processamento, como que ele está sendo feito, os dados estão sendo utilizados da forma correta, né? O armazenamento, estou armazenando com segurança, qual que as medidas, as melhores práticas que eu tenho de segurança para que não haja uma violação de dados, por exemplo, né? Eu faço compartilhamento, transferência nacional ou internacionalmente, tudo isso a gente tem que ter uma estrutura de governança, tá? Que audite, que monitore se todas essas etapas dentro do ciclo de vida dos dados estão sendo tratados da forma correta. Engajar e comprometer todas as partes envolvidas com a privacidade e proteção de dados. Então, as partes envolvidas, eu comento aqui que não é somente a organização, não é somente o DPO, o controlador, o processador e os colaboradores, mas o próprio titular do dado. Tá? O titular dos dados ele deve conhecer também o mínimo necessário sobre privacidade e proteção de dados, né? Logicamente, para que ele exerça os seus direitos, né? Ele tem todos os direitos perante a LGPD. A LGPD, como eu já comentei em outras aulas, ela é uma legislação, um regulamento, que ela vem justamente para isso, né? Para estabelecer melhores práticas, né? E uma regulamentação de como que nós devemos tratar os dados pessoais de pessoas físicas. Né? Então, claro, ao meu ver, ela é uma lei que ela tem muito mais vantagens para a pessoa singular física, né? Mas em contrapartida as organizações elas podem olhar isso também como um diferencial competitivo, né? Principalmente quando a gente fala em uma empresa, por exemplo, que tem clientes fora do Brasil, né? Na Europa, na Ásia, né? Então, querendo ou não, é um diferencial se você está em conformidade com algum regulamento, seja ele um regulamento nacional nosso ou propriamente, por exemplo, o GDPR da União Europeia e assim por diante. Tá? Reportar todos os problemas de privacidade e proteção de dados. Esse é um objetivo que esse reporte que a gente chama, ele não é apenas para a autoridade supervisora, a ANPD, mas sim também para todos os envolvidos. Né? Digamos que os dados pessoais violados, né? Quem que é o dono é o titular do dado. Nós precisamos comunicar a todos, aos colaboradores, quem coletou, quem processou, os nossos parceiros, se tiver algum relacionamento direto com esses dados que foram violados.
tuteladas, então a gente precisa fazer um trabalho de comunicação e reporte adequado para todos os envolvidos. Tá? E também isso é um objetivo dentro aqui da fase de governança, que é a nossa fase número 4. Tá bom? Seguindo aqui então, dentro da fase de governança, a gente dividiu por algumas etapas. Então, a primeira etapa é a implementação, né, de práticas para o gerenciamento de uso de dados. Hoje nós vivemos num mundo onde que ele é constantemente gerado dados, né? E os dados eles têm um valor muito significativo, né? Ele tem um alto valor, né? Os dados hoje eles são um dos ativos mais valiosos, acho que é o ativo, na minha visão, é o ativo mais valioso, por exemplo, de uma organização, né? Então, o gerenciamento, né, de como se utilizar determinados dados, principalmente os dados sensíveis, ele requer os mais altos padrões de cuidado de proteção. Esse cuidado, quando eu falo em cuidado de proteção, não é só controles, por exemplo, por meio de tecnologias, controles físicos, mas e sim cuidados pelo nosso colaborador, pelo nosso funcionário, por quem está manuseando, por quem está processando e utilizando esses dados. Tá? Políticas e procedimentos para a coleta e uso dos dados sensíveis. Os dados sensíveis, eles são uma categoria de dados que ela exige um alto nível de proteção. Principalmente quando a gente fala em dados genéticos, biometria, origem racial, política. Por quê? Porque eles podem, a sua destruição pode acarretar numa grave, pode ser um agravante muito grande contra a nossa organização. Tá? E pode ocorrer outros diversos problemas que estão ligados a essa destruição desse dado sensível. Tá? Então acarreta em várias consequências negativas para o titular do dado. Então por isso que é muito importante que as políticas que eu já passei para vocês, que a gente precisa ter elas, principalmente política de privacidade, termo de consentimento, a gente precisa ter esse tipo de documentação na coleta dos nossos dados, principalmente também quando a gente está coletando dados sensíveis. Tá? As organizações possuem mecanismos em vigor para avaliar a importância de qualquer decisão automatizada e tomem medidas para introduzir um processo de revisão manual onde decisões significativas são feitas. Quando a gente fala que a organização ela possui diversos tipos de mecanismos e tudo mais, automatizados ou não, né, a gente quer dizer principalmente os processos. Né? A organização ela é movida por processos, então todo processo que ele já existe na nossa organização ou que ele vá ser construído do zero, nós precisamos ter procedimentos e mecanismos, tá, para que esse processo ele se enquadre, né, lógico, falando em processos que tratam dados pessoais, nunca se esqueçam disso. Né? Precisamos olhar esses processos, se o processo já existe ou se ele está nascendo novo, com um conceito de privacidade e proteção de dados. Se eu estou coletando dados pessoais, que práticas e políticas eu estou utilizando? Né? Estou utilizando alguma base legal para eu coletar esse dado de forma legal junto ao regulamento? Né? Então nós precisamos olhar o processo como um todo. Não só o processo sistêmico, às vezes o processo manual, como ele é feito, como ele é coletado esse dado. Então a governança ela traz isso aqui. Nós precisamos que, nós como DPOs da organização, nós precisamos gerenciar, nós precisamos ter essa governança de todos os processos, tá? Das políticas, dos procedimentos, dos mecanismos que a organização tem, justamente para que a gente possa identificar algumas falhas que possam estar ocorrendo na proteção e privacidade de dados pessoais, tá? E conseguir já elaborar planos de ação nesses pontos para que a gente se adeque ao processo, né? Muitas vezes o processo ou o sistema, a tecnologia, para que ela esteja em conformidade com o regulamento. O diretor de privacidade e proteção de dados garante que essas práticas sejam implementadas para evitar riscos de decisões automatizadas que possam gerar risco aos titulares. O diretor de privacidade e proteção de dados, ele precisa ter o mesmo engajamento
do que o DPO. O DPO, claro, ele é o encarregado dos dados pessoais, ele é a fonte o canal de comunicação, né, da autoridade supervisora, do titular, mas o diretor ele precisa estar atento e ele precisa garantir que as melhores práticas estejam sendo implementadas, né, principalmente, né, quando falamos em tecnologia. Tá? Então, tudo que possa ser automatizado, o que a gente fala em segurança, né, hoje nós temos milhares de ferramentas de segurança, né, automatizadas, que não precisam de nenhuma pessoa para manusear o sistema, né, e que ela por si só automatiza todo o mecanismo para garantir a segurança daquele processo sistêmico. Tá? Então o diretor de privacidade de dados ele precisa garantir que estejam sendo implementadas as melhores práticas, né, sem que haja risco ao titular dos dados. Quando a gente fala muitas vezes em implementar uma nova tecnologia de segurança da informação, a implementação dessa nova tecnologia pode ocasionar algum risco ao titular dos dados no início. Né? Nenhuma implementação ela é 100% eficaz, né? Nem sempre a gente tem sucesso de primeira, às vezes precisam ser feitos alguns ajustes, algumas manutenções conforme o tempo vai passando, mas nós precisamos garantir que não ocorra nenhum risco a esses titulares de dados. Implementar práticas de gerenciamento de dados, nós estamos aqui na etapa 1 ainda, né? Então, utilização secundária de dados pessoais, é quando os dados vão além de propósito de uma utilização primária. Então, se a gente vai utilizar esses dados pessoais para mais alguma finalidade, nós precisamos fazer um outro termo de consentimento onde o titular do dado precisa dar o seu aceite. Através de políticas, práticas e procedimentos, deve ficar claro ao titular dos dados qual é o propósito de utilização desses dados pessoais. Isso que é básico, né, pessoal? Lá no termo de consentimento, da política de privacidade, a gente tem itens, né, elaborados, lá vocês podem abrir documentos onde diz qual que é a finalidade ou o propósito do processamento daquele dado em específico que a gente está coletando. A etapa 2 é manter avisos de privacidade de dados. Tá? Quando a gente fala nesse manter avisos, a organização ela precisa ter alguns processos e mecanismos onde que a política de privacidade, regulamentos, tolerância a riscos operacionais, incidentes, precisam ser comunicados. Né? Esses avisos eles precisam ser feitos de forma interna, de forma externa, junto ao titular do dados, junto ao controlador e processador. Né? Então, todos esses tipos de avisos diferentes, eles precisam ser ou ter um mecanismo, desculpa pessoal, precisam ter um mecanismo justamente para que todas as partes envolvidas estejam avisadas e falem a mesma língua. Né? Então, os avisos, eles identificam quais os dados estão sendo coletados, qual que eu estou utilizando, qual que eu vou manter para alguma finalidade, para quem que eu vou divulgar, quais os controles que os indivíduos dos dados podem ter. Você pode ter um acesso através da ferramenta tal, você como titular do dado, o acesso está aqui, você entra com esse login e senha. Então esses são tipos de avisos, né, que você já traz o titular do dado para conosco. Né? Você traz ele para o nosso lado, então ele começa já a ter uma visão da organização. Essa organização ela me avisa sempre que é feito algum processamento de dado, eu consigo acessar e ver que dados que estão sendo utilizados através de um portal, eu tenho um fácil acesso. Então, tudo isso é uma oportunidade, né, para que o nosso titular do dado ele receba todas essas informações de práticas, de políticas e privacidade que a gente tem, até mesmo antes de fornecer os seus dados pessoais. Muitas vezes o cliente ele pode vir lá e não comprar na nossa organização, mas a gente pode, né, por exemplo, pegar o contato dele, um número telefônico ou algo nesse sentido, né, um e-mail, e enviar avisos para ele, né, para que ele se sinta que a organização está preocupada com a privacidade de dados. Então, muitas vezes, é lógico que o titular do dado, se ele tem interesse no nosso produto, ele vai vir a comprar, né, independente disso. Né? Mas pode ser um atrativo a mais para a gente trazer o consumidor, o titular do dado
para nossa organização. Executar um plano de solicitações, reclamações e retificação. Nós precisamos então criar uma ouvidoria ou um SAC dentro da nossa organização, caso não exista ainda. Tá? Para que esse SAC ou essa ouvidoria ela registre todos os tipos de queixas, gerenciar todas as solicitações de acesso, atualização de informação dos titulares de dados, manipulação e entre outros fatores. Tá? Solicitação de exclusão de dados, retificação. Tá? Então, o que são alguns dos direitos do titular do dado. Né? Ele pode a qualquer momento solicitar esse tipo de fazer esse tipo de solicitação. Então é bom que a gente crie, vocês precisam criar um canal de comunicação, ou um SAC, ou uma ouvidoria, que ela passe por um filtro, né? Vocês podem colocar uma pessoa para fazer esse filtro, como se fosse um sistema realmente de chamados, tá? Mas é mais uma ouvidoria. Faz esse filtro, e através desse filtro você direciona para o DPO, e o DPO, através dessa informação, desse registro chegando para ele, ele consegue movimentar as equipes responsáveis para atender da melhor forma a solicitação do titular do dado. A etapa 4 é executar uma avaliação de risco de proteção de dados. Então, o DPO ele precisa conduzir a avaliação de risco de proteção de dados em todas as áreas de negócio, que é o DPI. Né? Porque ele é um pré-requisito para o desenvolvimento adicional de um programa de proteção de dados. Né? Então, todas as áreas de negócio, né, a área do financeiro, a área de contábil, você precisa executar um DPI, né, nessa área uma vez ao mês, né, ou uma vez a cada 2, 3 meses, para não ficar muito redundante. Né. Esse processo de avaliação de risco ele possibilita o gabinete de privacidade e proteção de dados a identificar e priorizar privacidades e lacunas. Então, através do DPI, você já vai conseguir identificar pontos que precisam ser melhorados. Muitas vezes é um ponto de risco, onde pode acarretar num incidente, né? E você já começa a pontuar esses riscos e, na sequência, elaborar planos um plano de ação para executar alguma prática para realmente tapar esse buraco, né? Ou, muitas vezes, até adequar o processo, né? Vai muito da análise que deve ser feita pela autogestão. O Gabinete de Privacidade e Proteção de Dados também garante que os riscos de terceiros são devidamente gerenciados. O que é o risco de terceiro? Então, eu tenho um provedor de serviço, tenho alguém que administra o meu sistema na nuvem. Então, esses terceiros, nós precisamos também saber dos riscos que eles possam estar, né, vulneráveis lá no ambiente deles. Então, nós precisamos trazer isso, nós precisamos ter esse tipo de governança junto com eles. Através do quê? Através de reuniões, através até de mapeamentos, uma avaliação de impacto de proteção de dados pode ser feita lá no terceiro, né? Isso você pode colocar em contrato, por exemplo, eu vou, a cada 3, 4 meses, eu vou executar um DPI na sua organização, né? Então, esse terceiro tem que ter ciência disso também, para a gente avaliar riscos que a gente possa estar vulneráveis lá no seu ambiente. Tá? Então, tudo isso precisa ser gerenciado por esse escritório de privacidade e proteção de dados dentro da nossa organização. 5. Emitir um relatório de privacidade e proteção de dados. Então, ao fim dessa fase, a organização ela precisa ter um relatório onde que seja apresentado a todas as partes interessadas como que está o status do gerenciamento de privacidade e proteção de dados. Né? Ele está adequado? Não, ele não está adequado ou está num nível muito baixo, né? O que precisa ser feito, né? Esses relatórios eles são importantes então para informar com precisão aos responsáveis, né, por supervisionar a gerência desse programa de privacidade e proteção de dados, a fim de garantir que a nossa organização possua a conformidade e reduza riscos relacionados ao tratamento de dados pessoais. Então, esse relatório é muito importante que seja apresentado junto à alta gestão da nossa organização, ao Comitê de Privacidade e Proteção de Dados, ao DPO, ao Diretor de Privacidade e Proteção de Dados, para que através dessa reunião de apresentação você saia de lá já com um plano de ação pré-estabelecido, já pré-aprovado,
para que você, a partir dessas pontuações de riscos que foram levantados nessa DPI também, você consiga já ter um ponto de partida, né? E já consiga fazer com que esse seu plano de ação seja muito mais eficaz, tá? Bom, por último a gente tem a etapa 6, que é manter uma documentação de privacidade de dados. Então, todas essas DPIs, todos esses documentos que a gente está desenvolvendo e implementando, eles precisam ser atualizados, tá? Precisam ser armazenados num local dentro da organização ou fora, num local seguro, aonde que, por exemplo, esteja disponível para qualquer momento, se a NPD queira consultar, né, ou alguma outra autoridade supervisora que possa vir a cobrar, né, alguma conformidade de privacidade e proteção de dados, por exemplo, o GDPR, né. Caso alguém venha solicitar, nós temos todas essas versões de documentações em algum repositório, tá? Essa documentação ela também serve como evidência quando aplicada para marcas de confiança, selos, DRCs, certificações e participações em outros programas ou autorregulatórios. Então, quando pode ser que venha alguma autoridade certificadora, alguém venha fazer alguma auditoria, a gente ter toda essa documentação de privacidade de dados, ela vai nos garantir uma maior conformidade e garantir que nós estamos trabalhando para alcançar um nível de maturidade, de privacidade e proteção de dados na nossa organização muito alto. Tá? Então a gente precisa ter isso tudo armazenado, principalmente as versões, data que foi feito, que processos, quais são os pontos de risco que a gente tinha coletado, como é que foi solucionado e assim por diante. Isso aqui a gente precisa ter tudo documentado e faz parte de uma etapa dentro da governança. Por fim, a última etapa dentro da fase 4, né? Então é estabelecer e manter um plano de resposta à violação de privacidade e proteção de dados. Então, esse plano de resposta, ele é reportar todos esses incidentes que possa vir a ocorrer de privacidade e proteção de dados para com o titular, para com a autoridade supervisora, monitorar, documentar e reportar os incidentes de privacidade de dados ou métricas de violação para que a eficácia dos procedimentos de resposta da violação de dados sejam avaliadas de uma forma mais pontual e mais assertiva. Contratar serviço de provedor de correção de resposta à violação de privacidade de dados e manter um processo de notificação de violação que afeta os titulares de dados. Então, essa questão de aviso, documentação, comunicação, notificação, né? Ela já é algo que a gente já vem falando há bastante tempo aqui no nosso curso, né? Não é nada novo, mas nós precisamos estabelecer esse plano de resposta dentro também da nossa governança. Conclusão dessa fase, tá? A fase de governança. Essa etapa ela resulta em estabelecer as estruturas de governança e privacidade de dados para melhor gestão de privacidade e proteção de dados da sua organização. Então, querendo ou não, ao final a gente tem uma documentação bem completa de como que está hoje o nível de maturidade da nossa organização quando a gente fala em governança e privacidade de dados. Tá? Então, basicamente, esse é o artefato que a gente vai ter ele elaborado ao final dessa nossa fase de organização. E por fim, então, nós finalizamos a nossa fase número 4, tá? Das 5 fases dentro do nosso sistema de gestão de privacidade e proteção de dados. Na próxima aula nós vamos então estudar sobre a última fase, que é a fase de avaliação. Bom, continuem estudando, qualquer dúvida eu estou à disposição e até a próxima aula e um forte abraço. Até mais.